Olá a todos. Porquê é que a Agenda 2030 avança sobre nós com uma velocidade enorme? A nova ordem mundial está com cada vez mais força e todos nós vemos que vivemos cada vez mais no absurdistão e, no entanto, ninguém faz nada. Bem, eu fui à procura das causas políticas que não se veem, mas que estão a permitir que esta agenda avance com uma velocidade enorme e que a nova ordem mundial cada vez tenha mais força, e descobri aqui 13 pontos, 13 elos, digamos, de ligação entre os vários políticos ocidentais, e gostava que vocês depois deixassem nos comentários se concordam comigo ou se veem isto como um perfeito disparate, e gostava de ouvir a vossa opinião, se tiverem uma opinião contrária também sobre isso. É o seguinte: que há nepotismo, vigarice e tráfico de influência em toda esta gentinha que apoia a Agenda 2030 e a nova ordem mundial, isso é uma evidência. Torno a repetir: nepotismo, vigarice e tráfico de influência. Aquele Parlamento Europeu cada vez é mais lobbyista do que outra coisa. E cada vez se tenta regularizar o lobby, ou tenta-se fazer as negociatas de forma em que não se aperceba bem o que é que está a acontecer, mas cada vez utilizam mais os Estados para fazer negócios, e para aquelas castas que têm governado estas nações ocidentais durante estes anos, cada vez eles têm mais poder, cada vez nós temos menos poder e cada vez eles são mais ricos. Entram para lá com uma mão à frente e outra atrás, e em meia dúzia de anos todos eles saem de lá milionários. Portanto, torno a repetir: nepotismo, vigarice e tráfico de influência. Depois descobri mais 10 pontos. É o seguinte: autoritarismo, característico de uma extrema esquerda, em que tenta concentrar o máximo que pode poder na mão do Estado. Claro, tem que ser na mão do Estado para eles poderem fazer um negócio, portanto o Estado acima de tudo, em que o Estado é um pai todo poderoso e onde os seus filhos, de toda forma contribuintes, têm que ir ao beijamão e fazer tudo aquilo que ele manda. A questão é o seguinte: é que eles depois chamam isto de democracia. E segundo a minha noção, o meu conceito de democracia é ao contrário disto. É cada vez o Estado interfere menos possível na vida das pessoas, e as pessoas cada vez decidem mais os seus destinos, desde que não interfiram com o outro. Portanto, o Estado aqui devia aparecer apenas como um regulador entre as partes, e não como um pai todo poderoso em que ninguém pode contestar. Depois, intolerância à oposição. Cada vez é mais evidente que estes grupos de extrema esquerda são intolerantes em relação à dissidência e à diversidade de opinião. Portanto, basta que a opinião seja um pouco desviada deles, eles já não gostam muito. Eu dou um exemplo. A comunidade LGBT fala em nome de todos aqueles que são homossexuais, mas muito homossexual não se revê na comunidade LGBT e são ostracizados pelos mesmos, o que é estranho. Portanto, uma instituição que fala em nome de todos, quando depois a gente diz: pá, eu não concordo bem contigo. Bem, é só um exemplo. Bem, radicalismo ideológico. Políticas que ignoram a complexidade da realidade e implementam medidas que podem ter consequências negativas. Eu dou um exemplo. Quando o 25 de Abril chegou, nós tínhamos a CUF, que dominava 5% do PIB português. 5%. Imaginem, direta e indiretamente, o que aquela empresa, ou aquele grupo, digamos assim, mexia no país. Era algo mesmo muito grande. A Alta Europa neste momento não tem 5%. Portanto, imaginem o poder e o tamanho da CUF, direto e indiretamente, porque depois, claro, há muitas empresas e microempresas que vivem de dar apoio à CUF. Portanto, só para vocês terem, para imaginarem como o país funcionava na altura, antes de 74. Esta gente
rebentou com a CUF em 9 meses. Porquê? Porque a CUF era muito grande, era muito perigoso, não sei o quê, então arrebentam com a CUF em 9 meses. Bem, a questão é que hoje em dia os mesmos que rebentaram com a CUF em 9 meses, e ela fazia 5% do PIB português, portanto, imaginem a falta de dinheiro que isso não vai fazer, são os mesmos que depois deixam que empresas tipo que a EDP tenha a dimensão que tenha, a Brisa tenha a dimensão que tenha, a Galp tenha a dimensão que tenha, e aí ninguém pode mexer em nada. São os mesmos. Os que rebentaram com uma grande empresa há uns anos atrás são os mesmos que agora fomentam grandes grupos empresariais, mas um deles molha o bico. Ah, sim, na CUF eles não iam molhar o bico. Sim, não iam porque aquilo era privado, claro. Bem, políticas económicas inviáveis. Políticas de redistribuição excessiva podem ser economicamente inviáveis e prejudiciais ao crescimento sustentável. O que é que isto quer dizer? É redistribuição excessiva, ou seja, há aqueles que trabalham e pagam impostos por aqueles que não trabalham. Eu não estou a falar de trabalho zero, mas estou a falar de, lá está, pequenos e médios negócios, onde há muita gente a trabalhar, onde há muita gente que se dedica à causa, são excessivamente taxados, muitas vezes mais do que aqueles que não querem fazer nada e até vivem de subsídios. Outra, centralização excessiva de poder. Mais uma vez, eles querem o poder no Estado para que, dessa forma, haja falta de autonomia local e individual. Outro ponto da centralização de poder que nós não vemos, mas existe, é no método eleitoral baseado no sistema de D'Hondt. Porquê? Porque significa que aqueles dois partidos que mais votos têm por sistema são os partidos beneficiados. Ou seja, tudo aquilo que... todos aqueles votos de micropartidos em que não chegam a eleger deputado nenhum, todos aqueles votos em branco, todos aqueles votos nulos, toda essa quantidade de pessoas que têm esses votos, que depois não têm representatividade no Parlamento, esses votos vão cair nestes partidos que já têm, agora reparem a perversão de tudo, que já têm o benefício de elegerem deputados com muito menos votos do que depois os outros pequenos partidos. Portanto, as pessoas julgam que isto é a representação direta, não. Por exemplo, o PS e o PSD andam a eleger deputados, por exemplo, e agora estou assim um número ao calha, tipo, com 10 mil votos, e o LIVRE elegeu com 50 mil. Estão a ver? Ou seja, quando devia eleger tipo 5 deputados em vez de um, porque lá está, se os outros elegem deputados com 10 mil e se está a eleger com 50 mil, deviam ser 5 deputados. Para você ver. Outra coisa que estes senhores também não gostam muito relativamente à centralização de poder é os referendos. Portanto, os referendos de princípio não se fazem, ou quando se fazem é sobre um tema insignificante. Continuando. Hostilidade ao setor privado. Efetivamente, esta gente não gosta muito do setor privado. Como vocês sabem, é uma tortura tentar ser um pequeno e médio empresário. Ter um pequeno negócio do que quer que seja é uma autêntica tortura. Se tentar, então, abrir um estabelecimento físico, as coisas duplicam a dificuldade, mas é para os pequenos e médios. Porque se for um grande empresário, aí as coisas são fáceis. Eu dou um exemplo. Eu vivo numa zona onde havia um senhor que tinha um posto de gasolina, gás GPL. E aquilo funcionava lá atrás de um armazém, tudo legal, atenção, tudo legal, mas funcionava atrás de um armazém, mas lá está, mas só quem tinha gás e só quem sabia exatamente que existia é que lá ia atrás do armazém pôr combustível. Então o senhor decidiu puxar o armazém para a frente, transformar aquilo num posto de combustível normal, ao pé da estrada, e aquilo demorou anos e anos. Aliás, aquilo foi feito muito rapidamente. Mas a aprovação, o papel assinado e não sei o que foi anos e anos. Durante esses anos,
um grande grupo económico de supermercados que também tem combustível chegou a fazer o seu supermercado, chegou a fazer o seu posto de combustível, esteve a funcionar durante meses, para não dizer anos, o posto aberto e o supermercado, e só depois é que veio a licença lá do outro posto do pequeno e médio empresário. E é assim, portanto, vocês certamente conhecem muitas histórias destas. Outra, ênfase excessivo na igualdade absoluta, ou seja, todos somos iguais. Assim, eles nivelam por baixo e então conseguem dizer que todos somos iguais. Por isso é que eles dificultam que as pessoas subam. É quando as pessoas começam a subir, começam a ser independentes e começam a ter poder. Então a forma deles retirarem poder às pessoas é não as deixam ter dinheiro, não as deixam subir, não as deixam fazer nada, ficam completamente reféns deles e de um Estado que é inimigo da democracia, do desenvolvimento e lá está, e desincentivam com isso a meritocracia e, claro, e desincentivando a meritocracia, porque eles estão a nivelar por baixo, estão a potenciar a subsidiodependência e, claro, e a criminalidade, porque as pessoas têm pouco dinheiro e vêm outros a conseguir algumas coisitas, aqueles que conseguem passar pela malha e, claro, isto aumenta a criminalidade. Bem, desconsideração da propriedade privada. Bem, já falei que estes gajos da extrema-esquerda não valorizam a propriedade privada dos outros, porque a deles eles valorizam muito bem. E então, dou um exemplo. Por exemplo, eles, quanto à propriedade privada, eles rapidamente, desde que chegaram ao poder, portanto, no caso português, há 50 anos, mas se a gente olhar para a Espanha também é igual, para a França é igual, em todo lado é igual. Eles arrebentaram rapidamente com as pescas, com a agricultura, com a pastorícia, com as minas, com o pequeno comércio, e agora todos eles estão a arrebentar com a habitação própria. Ou seja, se uma pessoa tiver 2 ou 3 casitas, aquilo tem que ser caçado e tem que ser entregue, lá está, aquilo que eu falei anteriormente, tem que ser entregue àqueles que não têm para sermos todos iguais. Ou seja, um gajo andou a poupar para ter a sua casinha, eventualmente para alugar, para ter um negócio, quer que seja para investimento. E agora vai ficar sem isso, porque como somos todos iguais, há aqueles que não têm e eles têm que ter. Um gajo que trabalha para ter. E para poupar e para conseguir ter um pouco mais. Mas eles depois, do outro lado, coitadinhos daqueles que não têm, pá, e mandá-los trabalhar, caralho. Bem, abordagem revolucionária. Claro, eles são todos uns revolucionários. O que é que eles buscam? Transformações rápidas e radicais na estrutura social e económica. Portanto, eles querem logo assim, epá, nós somos radicais, vamos mudar isto social e economicamente. Mas não politicamente. E a causa de tudo isto é política. É a tralha que lá anda, aquela tralha política, que é a causa dos problemas. Pois aí é a única coisa que eles não querem mexer. Aliás, uma pessoa avança com ideias tipo, olha, e que tal se começássemos aqui a falar sobre, por exemplo, democracia direta? Ai, isto não se pode falar, não vamos incendiar massas. Então, e que tal se for antropocracia? Ai, que termo tão complicado, esse ainda menos. É logo a resposta deles. Agora vem aqui a cereja no topo do bolo, que é implementação da globalização, aumentando e perpetuando desigualdades. É o que eles querem. Eles querem que as pessoas sejam o mais desiguais possíveis. Ou de outra forma, eles não querem isso. Eles querem que sejamos todos iguais. Mas cá em baixo. Mas eles, claro, são desiguais em cima. Portanto, há aquela desigualdade em que é arrebentar com a classe média e puxar o que eles conseguirem daqui, é colar cá em baixo, ou de forma a que as pessoas fiquem dependentes do Estado. Por isso é que eles já falam também no rendimento, como é que é? Rendimento mínimo. Está-me a faltar agora o termo, mas é aquele rendimento em que eles dão a qualquer pessoa, independentemente de ele trabalhar ou não trabalhar. E depois, claro, depois há aqueles que passaram pela malha que se tornam, por
por assim dizer, mais ricos do que os demais, e claro, e arrebentando com a classe média faz logo uma diferença tremenda, e ficamos com uma classe de topo em que vive conjuntamente com a classe política dominante e a classe poderosa, e depois temos toda uma classe que é aí que eles querem fazer a redução populacional mundial, é puxar o máximo, portanto é pôr 10% lá em cima, em que ficarão cá, todos muito riquinhos, todos a mandar, todos, não sabe depois todos a mandar em quem, e depois, claro, uma classe miserável em que, segundo eles, é para desaparecer. Bem, vou fazer aqui um resumo então das coisas para ver se vocês concordam. Portanto, eu comecei com nepotismo, vigarice e tráfico de influência. Depois, autoritarismo, intolerância à oposição, radicalismo ideológico, políticas económicas inviáveis, centralização excessiva de poder, hostilidade ao setor privado, ênfase na igualdade absoluta, desculpa, portanto, a subsídio à dependência e desincentivar a meritocracia, desconsideração pela propriedade privada, claro, nossa, não deles, abordagem revolucionária, ou seja, vamos mudar tudo, exceto os políticos, e globalização. Portanto, façam aí um comentário se vocês acham que me esqueci de alguma coisa ou se não concordam com nada disto que eu vos disse.